Olá, crianças! Boa tarde! Na nossa aula de português de hoje, vamos continuar falando sobre o tema família. Não é legal? No terceiro capítulo do nosso livro de português, nós vamos estudar um texto e fazer a interpretação dele, tá ok? Mas antes de começarmos esta leitura, nós vamos interceder pela família da coleguinha Aisha. Feche os seus olhos. Querido Deus, abençoe de uma maneira especial a nossa querida Aisha, que o Senhor possa abençoá-la e restabelecer a sua saúde. Assim também abençoe a sua irmãzinha e a sua mamãe, que trabalha na área de saúde, que realiza um belo trabalho ajudando as pessoas, principalmente nesta fase que precisamos tanto dos profissionais de saúde. Dê a proteção a todos eles, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças, no terceiro capítulo do nosso livro, nós vamos estudar sobre brincadeiras em família. E você, costuma brincar com a sua família? Você tem na sua memória a recordação de uma brincadeira nos seus primeiros anos de vida? Já brincou de cavalinho com o papai? Já brincou de esconde-esconde em casa? De caça-tesouro? Então, essas brincadeiras são maravilhosas. O faz de conta, o imaginário com a família ajuda a construir laços tão importantes, não é? Uns com os outros. Que gostoso! O texto que faremos a leitura hoje tem como título Um Pônei Chamado Cavalo. Aqui no livro nós temos a capa, tá? Do livro que foi extraído esse texto, tá ok? Nós faremos 3 leituras. A primeira leitura para conhecer o texto. A segunda leitura para fazer constatações e analisar alguns aspectos, tá? A terceira leitura para interpretação. Então você vai dar uma pausa no seu vídeo agora e vai fazer a leitura silenciosa. Após a sua leitura silenciosa, agora nós vamos fazer a leitura oral pela Pro. Então acompanhe a leitura com o seu dedinho, olha, você vai passando, tá? Para acompanhar a leitura comigo. Vamos iniciar? Um pônei chamado Cavalo. Era uma vez um menino que tinha o mesmo nome do pai, igualzinho, só que o nome dele inteiro terminava com filho. Fulano, Beltrano, de tal filho. E o pai era só Fulano, Beltrano, de tal. Como os nomes eram iguais, ele sabia o nome de todo mundo, menos o nome do pai, que para ele era só pai. E assim era tão engraçado que o pai também, porque tinha o mesmo nome do filho, o chamava sempre de filho. E para complicar mais ainda, eles eram muito parecidos, a cara de um, focinho do outro, como se diz. Andavam do mesmo modo, dormiam do mesmo modo, faziam as mesmas caretas. Até televisão eles viam do mesmo jeito. Eita! Eles não moravam na mesma casa, mas quando estavam juntos, se divertiam à beça. Jogavam bola, brincavam de fazer casas e pontes com essas pecinhas de montar. E transformavam tudo em brinquedo. Viravam uma cadeira dessas de rodinhas de cabeça para baixo e ela se transformava em um timão para eles pilotarem um navio. Quando perdiam alguma bolinha embaixo da cama, punham as mãos nos olhos e brincavam de binóculo. Um binóculo que achava o que estava perdido e tudo era motivo de diversão. Até que um dia o fulano pai
levou fulano filho a uma fazenda para andar de cavalo. Mas quando eles chegaram lá, que surpresa! O fulano filho viu que os cavalos eram bem pequeninos, até pareciam filhotes. O pai lhe explicou então que esses cavalos pequeninos eram chamados de pôneis, um tipo de cavalo que é sempre pequeno. Ele achou estranho, mas andou de pônei mesmo assim e gostou muito. Esse texto é do Alexandre Costa. E como eu descobri essa informação? Porque o nome do autor fica sempre no finalzinho do texto. Olha, e o título no início, não é mesmo? Crianças, tem alguma palavra que você não conhece o significado? Então marque aí no texto uma palavra da qual você não conhece, você não sabe o significado, tá bom? E você vai procurar o significado, pergunte para a mamãe ou então pesquise no dicionário online o significado dessa palavra para você compreender melhor a informação expressa, tá ok? Você já inventou brincadeiras? Já? O que você acha mais interessante entre brincadeiras com o papai, com a mamãe? Que tipo de brincadeira você gosta de realizar com eles? Pois é, conte para eles, para que eles possam realizar com você, tá bom? Queridos, agora que você já conhece o texto, ok, você agora analise comigo. Analise comigo o seguinte. Você reparou que esse texto não é uma receita, não é? Nós vimos a estrutura de uma receita. Esse texto também não é um trava-língua e não é um poema. Esse texto é um texto narrativo. E o texto narrativo, ele tem 3 partes básicas: o começo, o meio e o fim. O texto narrativo também, ele tem alguns personagens e ele descreve situações de tempo e espaço e caracteriza cada um. Então, o texto narrativo é a descrição feita por outra pessoa de um personagem, tá? Então, é como se uma pessoa estivesse contando uma história que viu, que presenciou ou que ele mesmo criou, tá? Muito bem. O texto narrativo, esse texto é um texto um pouco grande, não é? Ele, se você observar, ele é dividido em algumas partes, não é? E essas partes, nós notamos o início de cada uma pela letra maiúscula. Ela marca o início de cada frase e de cada parte. Se você observar, cada pedacinho desse nós chamamos de parágrafo. E o parágrafo se inicia com a letra maiúscula. E nós notamos o início do parágrafo também, principalmente por um espacinho que deixamos. Esse espacinho, essa marca, para iniciar a frase, nós chamamos de parágrafo, tá? E nós vamos aprender a colocar esse espacinho aos poucos nas nossas histórias, nos nossos textos, tá joia? Para fazer a interpretação, acompanhe comigo na página 38. Passe a folha agora, tá ok? Agora que você conhece o texto, nessa parte nós vamos responder, tá? Algumas questões para que você fixe algumas informações importantes desse texto. Na primeira questão, acompanhe comigo. Por que o texto tem esse título? Um pônei chamado cavalo. Você consegue recordar direitinho? Por quê?
O menino pensava que os pôneis eram filhos dos cavalos, eram filhotes. Então você vai anotar a resposta nas linhas e não esqueça, as respostas são frases que devem iniciar com letra maiúscula. A segunda questão, vamos lá. Qual é a explicação que o pai deu ao filho sobre os pôneis? Você lembra? Porque os pôneis é um tipo, uma raça de cavalo, mas num porte menor, não é? Anote também essa resposta. Na questão 3, nós vamos retornar à página do texto, tá? E você vai pintar algumas informações. Pegue 2 lápis de cor agora no seu estojo, o verde e o vermelho. Você vai pintar o nome dos personagens de verde e o nome dos lugares em que o menino esteve com o pai, tá? Na cor vermelha. Então, vamos procurar o nome dos personagens. Há uma expressão no texto para indicar o nome dos personagens. Você notou? A expressão fulano e beltrano. Essa expressão ela é muito comum quando a gente quer se referir a uma pessoa que a gente não quer que os outros saibam quem é. E também quando a gente se refere a pessoas que a gente não conhece e não sabe o nome. Fulano, beltrano de tal, aquele que tem tal coisa, que mora não sei onde. Então a gente usa essas expressões, tá? Porque a ênfase do texto é indicar o nome igual entre o pai e o filho, não é? Eu mesmo conheço 2 crianças assim, que têm o mesmo nome do pai. São 2 crianças, uma já estudou na nossa escola e outra estuda também, continua estudando. Um é o Rani Filho, já foi meu aluno, um amor de criança, inteligentíssimo. O nome do pai é Rani e o nome dele é Rani Filho. Tem o mesmo nome do pai. E o outro é Fábio. Fábio é o nome do papai, um amigo, né? Um amigo da minha família. E o nome do seu filho é Fábio Filho. Olha só. Você conhece alguém que tem o mesmo nome do pai? Pode ser Fábio, algum nome com a indicação de Júnior, ou com a indicação de filho, ou a indicação de neto, né? Lembrou de alguém? Então, e os lugares mencionados? Bom, o menino mencionou 2 lugares, a casa e a fazenda. Bom, você percebeu aí esses lugares? Pinte direitinho nessas cores indicadas. Quarta questão. Do que o pai e o filho brincavam? Olha, eles jogavam bola, eles faziam objetos virarem cenários, coisas diferentes do imaginário para as suas brincadeiras, não é? Então você pode marcar aí. Eles faziam pontes com pecinhas de montar, eles jogavam bola, né? Brincavam de fazer casas, não é mesmo? Então, escreva aí, anote. Na questão número 5, segundo o texto, o que o pai e o filho tinham de parecido? E tem algumas opções. A, o tamanho. B, a aparência. C, as caretas. D, o nome. E, a voz. F, as roupas. Você já marcou? Eu já identifiquei também. O nome, Beltrano, né? Fulano, tal, filho e pai. A aparência, porque falam que um era a cara e o focinho do outro. E as caretas, porque eles faziam gestos, né? Parecidos, iguais. Muito bem. Crianças, que legal esse texto.
Olha, uma coisa que a gente pode destacar em relação ao convívio em família é que o texto diz que o pai morava com seus filhos? Não, o papai não morava. De certo, o papai e a mamãe, eles estavam separados. Então o papai vinha pegar o seu filho, não é, para passear nos finais de semana, né, nos feriados. Mas mesmo estando separados, o papai não deixou de ser papai. Ele não deixou de dar atenção. Você vive numa estrutura familiar em que o papai e a mamãe estão separados? Pois é, então compreenda que há uma nova forma de se relacionar agora e que você vai continuar sendo filho, tá? E o papai vai continuar sendo papai, mesmo vivendo em lugares diferentes. A proposta da atividade de casa de hoje, ela é muito legal. Aqui na página 39, você vai inventar uma história, tá? De brincadeiras em família, ou você pode escrever uma experiência sua de uma brincadeira que você realiza com frequência ou já realizou com o seu pai, com a sua mãe, da qual você gostava muito ou que você não faz mais, que você gostaria de continuar realizando, tá ok? Além desse texto, um texto narrativo que você vai escrever, tá bom? Seja você o personagem ou um outro fictício que você inventar, tá? Além disso, você vai realizar a atividade da página 40. Você vai completar, tá? Algumas palavras que estão faltando sílabas, tá? Na questão 7, há frases do texto que você vai completar. Então, você vai consultar o texto para marcar aqui as informações e escrever as palavras que completam. E na questão número 8, você vai usar as palavras do banco aqui, na cor lilás, e você vai completar. Um pônei, ele era chamado... um jacaré chamado, um jabuti chamado, coisas que parecem, mas não é. Por exemplo, o jacaré, ele pode ser confundido com um crocodilo, mas eles são diferentes, não é? O jabuti pode ser classificado como tartaruga, mas eles são diferentes e têm características diferentes, não é? Então você vai fazer esses complementos. A lebre, chamada de coelho, dromedário, de camelo. E nós já vimos a diferença entre os dois, não é? Na nossa aula de ciências. Um falcão, chamado de gavião. E assim sucessivamente. Tá ok? Um grande beijo para você. Realize a atividade com bastante atenção. E até a próxima aula.